somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de aprendermos mais da Tua Palavra, Senhor. Sabemos que Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra nos santifica. Que nessa manhã o Teu Espírito possa trabalhar em nossos corações para vermos a alegria da Tua Palavra, para vermos o tesouro, meu Pai, que está em Tua Palavra, e possamos encontrar Cristo nelas, Senhor. Então, que Teu Espírito me use nesse momento como instrumento da Tua Palavra, e que Teu Espírito também, meu Pai, esteja abrindo os corações, os ouvidos, para que o Teu Evangelho ele seja pregado e ouvido. E é no nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, existe uma busca por uma felicidade hoje na nossa sociedade. Ao mesmo tempo que há essa busca por essa felicidade, ao olharmos para a sociedade, parece existir alguma desincronia. Olhamos uma sociedade ansiosa, uma sociedade depressiva, uma sociedade que tanto busca a felicidade, mas parece não encontrar. Mas parece apenas encontrar problemas e seus desafios. E essa busca dessa felicidade revela a busca incessante das pessoas a encontrarem as suas próprias identidades. E dentro dessa identidade, revelar qual é o seu verdadeiro tesouro. Essa busca pela felicidade que hoje o mundo busca é uma busca incansável por satisfazer as suas próprias vontades. É uma busca onde nós deveríamos priorizar as nossas emoções e atender às nossas emoções. É a busca por um propósito de vida que traga sentido para a vida e as faça a viver. No final, a busca dessa felicidade é o ser humano centrado em si mesmo, tentando segurar um falso tesouro que corrói com o tempo e que as fazem a ser tomadas pela angústia, pela ansiedade, depressão, por verem que em tempos e tempos os dramas das suas vidas, as circunstâncias das suas vidas, elas abalam ou elas destroem a confiança em seus castelos de areia. É a felicidade que não se sustenta com o tempo, e ela cai. E se essa é a felicidade que o mundo busca, que essa felicidade poderia impactar ou influenciar a vida dos filipenses? Quando a gente olha para Filipenses, a gente percebe todo o drama que eles estão passando no momento que Paulo escreve essa carta. Paulo está na prisão. Eles estão enfrentando perseguição. Epafrodito, que era um companheiro de Paulo e auxiliador da igreja,
ajudava em tudo. Ficou doente e quase morreu. Dentro da igreja há falsos mestres, e dentro da igreja não há unidade, a ponto de Paulo falar para que Evódia e Sintique pudessem pensar a mesma coisa. Então há dramas acontecendo, circunstâncias acontecendo, e a pergunta que poderia ficar na mente do Filipenses é: como que nós vamos viver assim? Como que nós vamos continuar assim? Paulo está na prisão, a pessoa que poderia nos ajudar quase morreu, a gente não tem unidade, e tem falsos mestres em nosso meio. Mas Paulo, ao iniciar sua carta a Filipenses, fala que Deus é fiel, e aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, para mostrar a confiança onde os filipenses deveriam depositar. Mas não só isso, para que em meio aos dramas da vida dos filipenses, eles pudessem continuar aumentando o seu amor no conhecimento e na percepção, para que eles pudessem ter uma vida irrepreensível, uma vida cheia de frutos de justiça. A ideia então é que os filipenses precisavam progredir na sua fé, mesmo em meio às suas circunstâncias. Os filipenses precisavam que a sua alegria ela fosse renovada, só que não em alegria em qualquer coisa, mas uma alegria no Senhor, a fim de que pudessem estar sempre alertas aos falsos ensinos que os tirassem de vista do seu verdadeiro tesouro, Cristo Jesus, no qual eles deveriam buscar. É isso que Paulo vai nos direcionar, e é isso que nós vamos ver hoje. Versículo 1 diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste, e a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Os filipenses estavam em constante aflição, e Paulo exorta para que eles pudessem segurar firme em Cristo, no Senhor, para que eles não pudessem ser tomados pela ansiedade, mas que eles pudessem ser alegres em Cristo, alegres no Senhor. É somente então, quando nós olhamos para a pessoa e a obra de Cristo, é que nós não somos tomados pela ansiedade e somos sucumbidos aos dramas das nossas vidas. Entenda que a alegria que Paulo propõe não é uma alegria em uma pessoa qualquer, não é alegria em um objeto qualquer, mas é a alegria no Senhor. E essa alegria, ela é no Senhor porque está ao ponto de nós estarmos tão unidos, que a alegria de Jesus é a nossa alegria, e ninguém pode tirá-la de nós. É a consequência de ter um coração fundido ao coração de Cristo. E Paulo vai mostrar que essa alegria, ela é diferente, totalmente diferente da felicidade que o mundo busca. O mundo, ao buscar a felicidade, é uma montanha-russa de emoções, cheias de frustrações, numa incessante busca de ser feliz. Porque as pessoas podem ser felizes agora, depositar a sua felicidade em alguma coisa, no seu trabalho, na sua carreira, na sua família, no seu dinheiro, no seu status, na sua saúde. Mas quando essa coisa é tirada, o que lhe resta? A felicidade então do mundo é uma felicidade circunstancial, mas a alegria que Paulo propõe é uma alegria constante, que brota de um interior nosso de se deleitar em Deus, de ter prazer em Deus. Não importa a circunstância, ninguém pode tirar Cristo de mim. Quem nos separará do amor de Deus? Vai ser angústia, vai ser tribulação, vai ser morte, espada, fome, nudez. Nada pode nos tirar Cristo. E por nada nos tirar Cristo, nada pode tirar a nossa alegria, porque Cristo é a boa notícia da nossa alegria. É Cristo que vem para morrer em nosso lugar,
É Cristo que vem para viver a vida que nós não viveríamos. É Cristo que vem para pagar o preço dos nossos pecados. Ele é a boa notícia da nossa alegria. Então, meus irmãos, em meio às nossas inconstâncias da vida, em meio às nossas lutas diárias, em meio às nossas dores, em nossos vales de sombra da morte, nós sendo engolidos pelo mar de tristeza, é Cristo que nos sustém. É Cristo que nos puxa pelas mãos e é Ele que nos santifica em meio a esse processo de provação. Porque é Ele que está e sempre estará ao nosso lado. E sabendo que é Cristo que estará ao nosso lado, como que nós não poderíamos ficar alegres em todas as circunstâncias, se aquele que deu a sua vida por nós está conosco em nossos dramas, em nossas circunstâncias, em nossos problemas? A questão toda é que, ou o problema, é que quando nós perdemos de vista o Senhor, nós somos levados pelo mar dos nossos dramas, das nossas dores, da nossa vida. E a gente acaba buscando alguns brinquedos para que nós possamos encontrar alguma felicidade nessa vida em meio às nossas dores. Nós somos levados pela corrente de falsas doutrinas quando nós perdemos Cristo, o Senhor, das nossas vidas. Porque em meio aos nossos medos, nossos anseios, nós vamos tentar buscar alguma solução que não seja Cristo. Se nós perdermos de vista, nós vamos acreditar que em meio a situações ruins financeiras em nossas vidas, talvez exista uma certa verdade em uma prosperidade bíblica. E eu preciso alcançar isso, eu preciso destravar isso de alguma forma, através de alguns princípios. Se eu perder Cristo de vida, eu vou achar que em meio aos desafios, às circunstâncias da minha vida, talvez eu esteja passando por tudo isso por falta de fé, porque um verdadeiro filho de Deus não passa por provações. Então talvez seja a minha falta de fé, se eu perder Cristo de vista. Se eu perder Cristo de vista, talvez eu acredite que Cristo seja somente um trampolim para que eu possa ter uma vida cheia de vitórias. Afinal, filhos do rei não passam por dificuldades. Tudo isso, se nós perdermos Cristo de vista, somos levados a falsas doutrinas. E a questão toda, ao perdermos Cristo de vista, é o que acontece quando nós nos enfrentarmos face a face com uma doença, seja nossa ou seja de alguém próximo. Se não tivermos a nossa alegria no Senhor, o que acontece quando nós perdemos os nossos empregos? O que acontece quando nós enfrentamos a morte? O que acontece quando não temos onde morar, onde nos falta dinheiro? Quando perdemos Cristo de vista, nós vamos procurar mel, o doce da vida, em um ninho de cobras. Não vamos encontrar nada, a não ser picadas que nos levam a dores e à morte. Se perdemos Cristo de vista, nós não entenderemos como Deus trabalha em nós em meio a essas provações para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, e esse bem é ser conformado à imagem de Cristo. Se perdermos Cristo de vista, não teremos essa alegria e não entenderemos as nossas circunstâncias. E só é possível experimentar dessa alegria em meio a essas dores se nós permanecermos no Senhor, se nós nos deleitarmos no Senhor, em Cristo Jesus. Isso é possível experimentar dessa alegria quando nós abrimos mão de nós mesmos, quando nós começamos a negar
a nós mesmos. Quando nós recebemos de mãos vazias aquilo que Cristo conquistou por nós. Porque você pode achar que talvez você seja bom, mas você não é. Você pode colocar a sua confiança, talvez, no seu caráter. Você é ético. Você pode colocar a sua confiança na sua inteligência, achando que tem uma visão superior a outras pessoas e tem uma visão de mundo melhor. Mas isso não será suficiente, porque com o tempo você irá perceber que tudo isso está contaminado pelo pecado. E no final, você e eu somos um fracasso. E precisamos inteiramente do nosso Senhor. É somente quando nós consideramos tudo como perda, deixado de lado, e formos até a cruz e recebemos de mãos vazias a justiça de Deus. É somente aqui que nós vamos conseguir experimentar a verdadeira alegria. E esse experimento da verdadeira alegria vem também pelo fato da nossa busca pela nossa santidade. Deus nos chamou para Ele não para vivermos de qualquer jeito. Deus nos chama para que possamos produzir boas obras. Deus nos chama para que possamos ter uma vida santa. E é somente então através de uma busca de uma vida santa que nós podemos experimentar dessa alegria no Senhor, porque estaremos fazendo a sua vontade, mesmo em meio às dificuldades da vida, porque é o pecado que nos distancia de Deus, é o pecado que nos afasta do nosso Senhor. Então é uma vida santa que nos aproxima e nos faz permanecer em Cristo, que faz brotar em nossos corações essa alegria constante, porque Cristo é o nosso foco. Mas essa alegria ela é experimentada também através do conhecimento da palavra de Deus. Em João 15:10, Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A nossa alegria só será completa quando nós aprendermos e obedecermos nosso Senhor em sua palavra. A nossa alegria só será completa, a nossa alegria só será a alegria de Jesus se nós guardarmos os seus mandamentos. A verdadeira alegria, então, ela é encontrada no conhecimento de Cristo. A verdadeira alegria, então, ela é encontrada nos mandamentos de Deus. E a pergunta que pode caber na nossa mente é: se nós não estamos hoje experimentando dessa alegria, será-se porque nós negligenciamos os estudos da palavra do nosso Deus para conhecermos mais a Jesus Cristo? No Senhor indica então o fundamento pelo qual nós existimos, no qual nós temos um relacionamento com Cristo, no qual vai remover toda atração que nós podemos ter e que nos faz fugir da sua face, seja uma atração por uma religião, seja uma atração por um legalismo, de acreditar que nossas obras fazem alguma coisa, por uma atração a acreditar que uma identidade nossa pudesse trazer salvação, um prazer, ou uma mera busca de aprovação de nós mesmos. No Senhor põe o fundamento do qual nós vamos estar alicerçados. Então a alegria que Paulo quer que os filipenses e que nós tenhamos, ela esteja fundamentada no Senhor. E Paulo vai começar uma advertência para combater então esses falsos ensinos que tiram de vista Cristo Jesus, que tiram de holofote a vida e a obra do nosso Senhor. E Paulo fala no versículo 1 ainda que isso não desgosta ele e que é para a segurança dos filipenses. Paulo vai mostrar que o que ele vai falar é preciso, porque o que está em jogo então é a vida cristã dos filipenses. O que está em jogo então
é o evangelho do nosso Senhor. E ele diz no versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo enfrenta aqui um adversário que ele tem enfrentado há décadas: os judaizantes. Os judaizantes eram falsos mestres que acreditavam em Cristo Jesus, mas não somente em Cristo Jesus, mas acreditavam que é através das obras da lei que de fato vem a salvação. É Cristo mais obras. Não era preciso somente Cristo, é preciso que eu confesse Cristo, mas que eu ainda guarde algumas observâncias da lei, e nesse texto, principalmente a circuncisão. Era dessa forma então que os gentios que não eram judeus pudessem ser marcados como o povo de Deus. Não bastava eles terem fé em Cristo, isso não vai definir que vocês são povo de Deus. Agora, se vocês têm fé em Cristo e vocês praticam vocês fazem a circuncisão, aí vocês são povo de Deus. Era esse falso evangelho que os judaizantes estavam pregando, e é esse falso evangelho que Paulo está combatendo aqui. Paulo quer então que, em meio aos sofrimentos, às perseguições e às circunstâncias que os filipenses estão passando, eles não pudessem sucumbir a esse falso ensino, porque eles já obtiveram a realidade da vida e da obra de Jesus Cristo em suas vidas. Eles não precisariam de uma observância da lei, porque somente Cristo era suficiente. E Paulo pede cuidado aqui 3 vezes. Isso é uma coisa repetida 3 vezes, acredito que seja uma coisa bem importante de se anotar, de se frisar. Ele fala, primeiramente, cuidado com os cães, maus obreiros e falsa circuncisão. A ideia, então, aqui, quando Paulo fala cães, ele quer destacar que esses falsos mestres são como cães detestáveis pela sociedade greco-romana. Mas não só isso, Paulo é muito mais profundo, porque ele faz um jogo de palavra, porque os judeus usavam cães para se referir aos gentios que eram impuros. E o que Paulo aqui então faz é inverter essa metáfora e dizer: não são os gentios que são impuros, são vocês, judaizantes, que são gentis, descrentes. São vocês, judaizantes, que tentam tornar os gentios limpos através da circuncisão, mas é vocês que são os cães impuros. E esses cães impuros são porque eles praticam o mal, são maus obreiros. E a ideia aqui em praticar o mal significa que eles não estão se submetendo ou aceitando a justiça que vem de Deus. Eles rejeitam por completo a justiça de Deus, que é mediante a fé somente em Cristo Jesus. Praticar o mal, então, é rejeitar a justiça de Deus quando queremos fazer a nossa. Praticamos o mal, então, quando adicionamos mais coisas a Cristo Jesus. Não é somente Cristo, é Cristo e mais umas promessas, é Cristo e mais Maria, é Cristo mais santos, é Cristo mais alguma coisa que a gente tem apreço em nossas vidas. A gente começa a perceber que praticar o mal é deturpar o evangelho do nosso Senhor. Em nossa vida prática, nós podemos estar praticando o mal quando acreditamos que as nossas obras, por algum motivo, elas adicionam alguma coisa em nossa salvação. Quando Cristo não é suficiente, não é suficiente. E Paulo vai dizer que esses falsos mestres, eles são a falsa circuncisão. E aqui traz a ideia da discussão toda, no qual eles queriam uma justiça baseada na lei, observar a Torá, e a Torá seria o meio para o qual e o mediador da justiça, como se a Torá, a observância da lei, pudesse de alguma forma com que os gentios
fossem reconhecidos como povo de Deus, como fossem reconhecidos que de fato eles obedecem a Cristo Jesus. Paulo então entende que eles estão adicionando coisas ao Evangelho. Paulo entende que eles estão adicionando coisas a mais na graça. Eles eliminam completamente a graça das suas vidas. Por quê? Por conta do seu orgulho em sua carne. Eles adicionam então a observância da lei para que de alguma forma pudessem se orgulhar da sua carne, do Evangelho. Não é mais graça nesse sentido. E Paulo faz um jogo de palavras aqui novamente, e que é bem interessante, porque a melhor tradução no versículo 2 para circuncisão seria mutilação. Seria mutilação. Porque Paulo entende que eles não são a verdadeira circuncisão. O que eles fizeram é apenas uma mutilação em seu corpo, porque eles são os responsáveis por dilacelarem a unidade da igreja, por eles romperem, por eles mutilarem o Evangelho do nosso Senhor. Por isso não é uma circuncisão, é apenas uma mutilação. Ao contrário do que Paulo vai reivindicar no versículo 3, quando fala que nós somos a verdadeira circuncisão. Lá é outra palavra que Paulo quer de fato reconhecer que ali é a verdadeira circuncisão. Então, Paulo, ao usar a palavra mutilação aqui, ele não quer apenas mostrar um desdém para esse falso evangelho, mas ele não quer dar crédito, ele não quer dar autoridade, ele quer mostrar o caráter horrível do que esses falsos mestres estão fazendo. Paulo quer censurar essas práticas. Eles podem considerar da circuncisão, mas Paulo não, a ponto de nem usar a mesma palavra para isso. Então, isso nos mostra a verdade que nós precisamos ser contundentes com o Evangelho, contundentes em defender o Evangelho. Mas Natan, ele é cristão também, até que ele fala umas coisas interessantes. Não, nós precisamos ser contundentes com o Evangelho a fim de reconhecer falsos evangelhos que não apontam somente para Cristo. Nós temos que ser contundentes como Paulo a ponto de não considerar como cristãos porque ofendem o Evangelho do nosso Senhor. É o amor a Cristo, é o amor ao Evangelho que vai fazer com que nós julguemos com justiça tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós assistimos, tudo aquilo que nós vemos. Não apenas de forma passiva, acreditar que está tudo bem. Não está tudo bem se o Evangelho de Cristo, nosso Senhor, está sendo corrompido. A mutilação desses falsos mestres, circuncisão, ela não tem valor algum. É apenas uma cirurgia externa. Porque Paulo vai mostrar no versículo 3 que ele reflete Romanos 2, 28, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão a quem é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Então a verdadeira circuncisão acontece onde? No coração. É quando Deus transforma um coração de pedra e coloca um coração de carne. Ela não é visível à luz da carne. Não existe mais barreiras entre gentios e judeus. Não existe mais a lei que precisa ser observada. Mas todos nós somos o Israel de Deus por meio de um único homem, o Deus homem, Jesus Cristo. E há três adjetivos, 3 pontos que Paulo fala daqueles que são a verdadeira circuncisão. Porque adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos
na carne. E essa adoração aqui não é uma adoração quando nós nos reunimos, por exemplo, de forma ajuntada em louvor, em adoração ao nosso Senhor. A adoração que Paulo está em mente aqui é a nossa vida diária, é a nossa vida diante de Deus. É o nosso serviço quando nós estamos diante do nosso Senhor. Então, a verdadeira circuncisão, ela não oferece apenas um corte de carne, mas a verdadeira circuncisão, ela é reconhecida no povo de Deus, quando esse povo, ele vive em Cristo, pelo poder de Deus. Isso faz com que nós reflitamos em como que nós estamos refletindo o caráter de Deus. Como que anda a nossa vida de intimidade com Deus? Como que anda o nosso testemunho diante de Deus, diante dos homens? Como que está os nossos passos, as nossas mãos, as nossas falas, o que nós vemos, o que nós ouvimos? Será se temos refletido o caráter de Deus em todas as áreas da nossa vida? Porque essa é a verdadeira circuncisão. Essa é a forma como o povo de Deus, o Israel de Deus, vive em Cristo Jesus. E esse verdadeiro povo de Deus, ele não precisa mais observar a Torá para a salvação. Ele não precisa observar a lei para ser justificado, porque ele não se gloria na carne. É Cristo, então, que tem todo o holofote. Eles se gloriam em Cristo, e por eles se gloriar em Cristo, eles não confiam na carne. O objetivo, então, da Torá não é mais, ou nunca foi, na verdade, a busca pela salvação, mas é andarem pelo Espírito Santo, que agora habita neles. Não é interessante que quando nós lemos, ouvimos a história de Israel, quando Deus ele salva o seu povo, liberta o seu povo da terra do Egito, e no capítulo 19, Deus fala para que o povo se lembre que foi Ele, Deus, que tirou o povo, se ajuntou a Ele. Israel será uma nação de sacerdote e uma nação santa. Mas como será uma nação santa? No capítulo seguinte, Êxodo 20, Deus dá os 10 mandamentos. Eu sou o teu Deus, o único Deus. Sempre foi pela graça, desde sempre. Israel não foi libertada porque cumpriu a Torá. Israel foi libertada pela graça do nosso Senhor. E Deus dá os seus mandamentos, então, para que Israel seja uma nação santa. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Mas é a observância dos mandamentos que mostra, então, um coração grato e um coração que busca a santidade pelo Senhor. A salvação sempre foi pela graça. E uma vez que nós somos salvos através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que trabalha em nossos corações para nós sermos santos e aplicando a palavra em nossos corações. Em nossos corações. E Paulo queria que os filipenses entendessem isso e que nós pudéssemos entender isso também hoje. Porque Paulo entende que se é para se gloriar na carne, ele sabe tudo que ele foi. Se é para gloriar na carne, se é para se confiar na carne, e se isso trouxesse salvação, Paulo, acima de qualquer outro, poderia ser o primeiro a seguir esse caminho. Porque Paulo ele vai apresentar agora como aquele que mais poderia se confiar na carne. Olha o que ele diz, versículo 4: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então a gente olha esse currículo, Paulo, ele mostra
que, se for para gloriar na carne, eu deveria ser o primeiro. Circuncidado ao 8º dia, mostra o quanto a vida de Paulo, desde o início, era em concordância com a lei. Povo de Israel, tribo de Benjamim, para mostrar, hebreu de hebreu, para mostrar que Paulo era um puro sangue, não era misturado. Ele poderia voltar a toda a sua geração e ver que seus pais, seus avós, todos eram israelitas, descendentes de Abraão. Quanto à lei, fariseu, Paulo era avançado no judaísmo, Paulo era elite. Quanto ao zelo perseguidor, e era tão zeloso pela lei, ele acreditava tanto naquilo, que ele perseguia e matava, se fosse preciso. Segundo a justiça que há na lei, Paulo era um homem que ninguém poderia falar, porque ele era irrepreensível, não na ideia de perfeito, mas em todas as observâncias da lei, abertura de comidas, rituais, sacrifício. Ninguém poderia falar de Paulo, ele era irrepreensível. Mas Paulo quer mostrar que nada disso se valia. A ideia de Paulo então eu quero que vocês entendam, eu estive lá, eu estava nessa situação, só que isso é uma rua sem saída, só que isso é apenas um destino sem futuro, porque tudo isso não me oferece o que temos mais de importante, que é a comunhão com Cristo Jesus, que é a vida com Cristo Jesus. E Paulo quer mostrar a tristeza dele ao perceber que alguns têm orgulho de mostrar que essa justificação por algum motivo viria através de comidas e bebidas que deveriam ser comidas ou não, através de observância da lei, através de cumprimentos de ritos. Como que isso poderia ser justificado? Como que isso poderia trazer essa justificação, essa vida piedosa? É como se fossem motivo de orgulho para aqueles judaizantes fazessem com que os gentios lavassem as suas mãos sujas, e como se isso por si só trouxesse algum tipo de justificação. Eles estavam perdendo o foco, porque o foco não era esse. O foco era Cristo Jesus. E Paulo então vai mostrar, do versículo 7 ao 11, o de que fato é importante, o que vale a nossa vida diante das circunstâncias, qual deve ser a nossa busca. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo quer mostrar que essa autossatisfação, essa autoglorificação, elas não levam ninguém até Deus, elas não levam ninguém a ser justificado. Você pode ter nascido em um lar cristão, ter tido uma educação cristã, você pode ter dinheiro, você pode ter algum atrativo pessoal, você pode ter algum status, você pode ter algum vigor físico, você pode acumular experiências culturais, mas tudo isso, se for considerado como algo valoroso em sua vida, apenas será uma desvantagem que você terá para não encontrar a verdadeira esperança em Cristo Jesus. Porque Paulo, nesses versículos, se a gente ler todos eles, ele fala de duas coisas. Considerei como perda por causa de Cristo. Considerei como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus.
Todas essas coisas considera como refúgio. Tudo é perda para Paulo, para um único objetivo: para conhecer a Cristo, para o ganhar. Paulo entendia que existe um valor estimável, inestimável, no conhecimento de Cristo Jesus, no qual ele não importa que perdeu, porque ele ganhou o Cristo. Paulo renuncia então, por amor a Cristo, tudo que ele achava que um dia tivesse lucro, e que no final entendeu que não valem nada. E ele renuncia tudo isso porque entende que existe algo muito mais importante que ele pode se agarrar, algo muito mais importante, muito mais valoroso, que é o mais importante da sua vida, o seu verdadeiro tesouro, que é Cristo Jesus, e tem esse valor inestimável, que é de conhecê-lo. Paulo entende que Cristo é a sua vida, Cristo é o seu amor, Cristo é a sua força, Cristo é a sua glória, Cristo é a rocha, galardoador, tesouro, salvador, soberano. Paulo quer experimentar mais de Cristo, porque ele entende que nada nesse mundo importa, nada nesse mundo tem mais valor. Paulo quer experimentar mais e mais do nosso Senhor. Por isso que Paulo quer ganhar a Cristo, por isso que Paulo quer conhecer a Cristo. Versículo 10 diz: para o conhecer. Isso significa que do versículo 7 ao 9, tudo que Paulo fala tem como objetivo conhecer a Cristo. Por causa de Cristo, perdi tudo, mas era o que ele queria. Paulo deixa o seu orgulho, a linhagem, a sua ortodoxia, as suas observâncias na lei, porque ele entende que tudo isso é pueril, tudo isso não o leva à cidade celestial, tudo isso não o leva mais para perto de Cristo. Os judaizantes, eles poderiam ainda ter em conta tudo isso, mas para Paulo isso não passa de esterco, de lixo. Todos os nossos privilégios e feitos humanos, todos os nossos méritos, eles devem ser descartados, porque existe algo, meus irmãos, muito mais importante, que é conhecer a Cristo Jesus. E Paulo, ele entende isso. E se uma pessoa ela se baseia na sua própria justiça, ela jamais desfrutará da justiça de Cristo. Jamais será encontrada em Cristo. Porque Paulo é o jovem que abandonou a sua herança com o desejo de seguir a Cristo para o ter, para o ganhar, para o desfrutar, para se deleitar mais e mais em Cristo. Se algo poderia ser um obstáculo na vida de Paulo, ele descartou, porque ele entendeu que precisava se aproximar mais e mais de Cristo. Não sei quais têm sido seus obstáculos para que vocês possam se aproximar mais de Cristo. Saúde, dinheiro, emprego, moradia, status, boas obras. Se tudo isso é alguma espécie de obstáculo, entenda que do outro lado existe um valor inestimável, que é o nosso Senhor. Como nós cantamos hoje: Senhor, meu Redentor e rocha. Meu tesouro. Paulo, ele joga tudo por amor a Cristo. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos despir dos nossos apegos às nossas coisas, à nossa riqueza,
a nossa carreira, os nossos prazeres, para conhecer mais o nosso Senhor. Se aquele que deu toda a sua vida por nós, como que nós poderíamos dar somente 10%? Como que nós poderíamos viver uma vida sem renúncia aos nossos prazeres? Se aquele que deu toda a sua vida, todo o seu sangue por nós, de forma lógica e racional, nós deveríamos dar toda a nossa vida a Cristo Jesus também, com um desejo constante de o conhecer, Nós somos como marinheiros em um naufrágio. Nós vamos descartando tudo que está em nossos barcos, a fim de que só reste, a fim de que nós continuemos ainda, mesmo à deriva, a ser encontrado pelo Senhor. Paulo estava a caminho de Damasco, quando ele foi achado pelo Senhor. Paulo estava a caminho de Damasco, quando teve sua vida tocada pelo Senhor, e a partir de então, entendeu que nada faria sentido, a não ser gastar toda a sua vida conhecendo mais do nosso Senhor, para que no final fosse achado em nosso Senhor. E tudo isso, ele vem através de uma justiça, que ela não vem de nós, não vem das nossas obras, ela brota do amor de Deus. É Deus que envia Jesus Cristo. É Deus, então, que provém em toda a forma como nós seremos justificados. Paulo ensina aos filipenses que eles são justificados somente por conta de Cristo Jesus, somente pela fé. E tudo isso para que ele pudesse experimentar do poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo entende: se aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, aquele que transforma corações, pode salvar, e deve ser exaltado. Paulo entende que toda a justificação, então, parte de Deus e conta somente em Jesus Cristo. Paulo entende que esse conhecer a Cristo Jesus não é apenas uma base de informação, mas isso também é partilhar do seu sofrimento, porque nós somos corpo de Cristo, nosso Senhor, e é esse poder que vai nos fazer passar por esses sofrimentos. Os filipenses poderiam estar passando por esses sofrimentos, mas era porque eles eram corpo de Cristo também, para que sejamos conformados à imagem do nosso Senhor. O sofrimento, então, é um privilégio, porque é através do sofrimento que nossa santidade ela vai sendo trabalhada, para que cada vez mais nós possamos morrer para os nossos pecados, para que mais nós possamos ansiar por conhecer Cristo. Jovens, adolescentes, eu sei que é muito tentador fazer parte de algum grupo. Eu sei que é muito tentador não olhar todos os seus colegas, olhar todas as coisas que eles oferecem, mas entenda que isso não tem valor algum ao conhecer a Cristo. Pais, não criem seus filhos acreditando que o melhor será a formação deles. Não criem seus filhos acreditando que eles precisam estar nas melhores faculdades,
Não crie seus filhos acreditando que eles precisam sempre ter os melhores empregos no futuro. Mas antes disso, criem para que eles possam entender que é o conhecimento de Cristo que fará toda a diferença. Que é o conhecimento de Cristo que guardará os corações deles. E meus irmãos, é o desejo de conhecer a Cristo que muda a forma como nós vivemos. É o desejo incessante de oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, que muda toda a nossa perspectiva de vida. Porque desejaremos conhecer aquele que deu a sua vida por nós. E isso não nos esgotará, mas isso nos impulsionará cada vez mais para o conhecer, para conhecer a sua vontade. Que não deixemos que os prazeres dessa vida, as buscas pelas felicidades dessa vida, elas possam nos fazer perder de vista o nosso valor inestimável, o nosso tesouro, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos pela Tua palavra, graças te damos por Cristo Jesus, por ser o nosso tesouro, Senhor. Sabemos que sem Jesus Cristo, Senhor, nós estaríamos perdidos. Sem Jesus Cristo, Senhor, nós estaríamos condenados eternamente. Mas graças ao Teu amor, graças à vida de Cristo, à obra de Cristo, à morte, à ressurreição, nós podemos ter acesso a Ti, Senhor Deus. Nós podemos agora ser chamados de filhos. Não nos deixe, Senhor, perder de vista Jesus Cristo. Não nos deixe, Senhor, estarmos conformados com as nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, que dia após dia passe e nós não busquemos mais a Cristo Jesus. Brota em nosso coração um desejo cada vez mais incessante de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. De reconhecermos que não há nada nessa vida mais importante do que o conhecer e obedecer os seus mandamentos, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa quando nós nos esquecemos disso. Nos perdoa quando nós não valorizamos a vida de Cristo, o seu sacrifício. Nos perdoa, Senhor, quando nós amamos mais as outras coisas do que a Ti, Senhor. Renova os nossos corações, renova a nossa alegria em Cristo Jesus, para que diante de todos os dilemas das nossas vidas, nós possamos sempre o encontrar e sermos achados nele. É no nome dele que nós oramos. Amém.